Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre próstata, né? Esse órgão tão conhecido, tão temido por muitos homens, e a gente precisa entender um pouco o que que é isso, o que que é próstata, que glândula é essa, e a gente precisa compreender um pouco melhor isso. Bom, a próstata é um órgão exclusivamente masculino, que só tem nos homens, né? E que fica localizado abaixo da bexiga, entre a bexiga e o pênis. Então, nós temos a bexiga que vai enchendo de urina. Quando o homem vai urinar, a urina passa através da próstata. A uretra na região da próstata é a própria próstata e segue pela uretra até lá na saída do pênis. Então, é mais ou menos isso a anatomia da próstata. Mas para que serve essa glândula, né? Por que ela existe e tudo mais? A próstata é um órgão auxiliar da reprodução humana. E como tal, ela é importantíssima no processo de reprodução. Então, por isso que é uma glândula muito importante para os homens jovens e adultos, né, que tem um papel na reprodução. E quando o homem vai envelhecendo, essa glândula passa a ter um papel menos importante nisso, mas surgem as doenças relacionadas à glândula. E qual que é esse papel na reprodução humana que a próstata tem? Quando o homem tem a ejaculação, né, que sai o esperma, sai o sêmen lá para fora, aquele sêmen é composto basicamente por três coisas. Os espermatozoides que vêm nos testículos, né, que são aqueles girinozinhos que as pessoas muitas vezes veem em alguns vídeos, etc. Junto com os espermatozoides que vêm dos testículos, sai o líquido produzido pela própria próstata, que representa mais ou menos uns 30, 35% do sêmen, e um líquido produzido pelas vesículas seminais, que são duas estruturas que ficam atrás da próstata, né? E as vesículas seminais são responsáveis por mais ou menos uns 60% do líquido que sai no sêmen. É até uma curiosidade, porque quando o homem ejacula, né, as pessoas pensam muito em espermatozoides. Em cada ejaculação que o homem tem, chega a sair 100 milhões, 200, 300, 400 milhões de espermatozoides. Só que o espermatozoide é uma célula tão pequena que esses milhões representam só cerca de 2 a 3% do volume que se ejacula. O resto todo é composto por líquido das vesículas seminais e o líquido da próstata. E para que servem esses líquidos? São eles que dão o pH adequado para os espermatozoides sobreviverem ali e ter o processamento lá na vagina, na reprodução. São eles que dão meio de sustentação, nutrientes, eletrólitos, vitaminas, etc. Então, assim, o espermatozoide, para ele sair, penetrar na vagina, ir até o útero e ajudar na reprodução masculina, na fecundação do óvulo, precisa ter todo esse contexto. E a próstata, então, é um importante auxiliar nisso aí. Então, esse é o papel da próstata. Só que quando a gente vai envelhecendo, essa função reprodutiva já passa a não ser tão importante mais e a próstata começa a ter alguns problemas, né? Isso eu costumo comentar que isso parece muito com o que acontece com as mulheres. As mulheres também têm o útero, que é um órgão importante na reprodução humana, e depois da menopausa o útero passa a não ter um papel tão relevante e muitas vezes esse órgão é um sítio de doenças, né? E muitas mulheres têm que às vezes retirar o útero, etc. E a próstata dos homens é mais ou menos semelhante. A gente vai envelhecendo, digamos, a degeneração da próstata, muitas vezes ela vem através de doença, através de alterações e muitas vezes através do crescimento. Ao invés dela degenerar atrofiando, ela degenera crescendo. Grande parte dos homens idosos tem um aumento dessa glândula. Então, basicamente, esse é o papel da glândula. E quais são essas doenças que podem surgir na próstata, né? Uma delas, que não é tão falada, tão conhecida, é a prostatite, né? A prostatite é um processo infeccioso, de infecção ou inflamatório, que acomete a próstata de alguns homens. Esse processo pode ser mais crônico. Quando ele é mais crônico, os sintomas são mais brandos, às vezes o homem só tem um desconforto na região embaixo ali do abdômen, às vezes um desconforto para urinar, mas não tem sintomas tão acentuados. E existe a prostatite aguda. A prostatite aguda é um quadro intenso, que geralmente tem dor forte, dor para urinar, dor na região do períneo. O que é o períneo? É a região ali entre a bolsa escrotal e o ânus, fica bem embaixo ali. Dificuldade para urinar, ardência, vai no banheiro algumas vezes, é comum ter febre alta, às vezes prostração, tem alguns homens que têm que ficar internados por isso. Então, prostatite aguda é um quadro que não passa desapercebido, né? Isso, o homem procura assistência médica e precisa de um tratamento específico para isso. Então, isso são questões inflamatórias ou infecciosas. A outra coisa muito famosa da próstata, muito conhecida e muito temida, né, outra doença, é o câncer. O câncer de próstata, ele
acomete homens, em sua maioria homens idosos, né? O câncer de próstata ele é muito mais prevalente a partir dos 50, 60, e quanto mais idoso for o homem, maior a probabilidade de ter essa doença, né? O câncer de próstata é uma doença importante. Na maioria das vezes é uma doença, é um câncer de evolução lenta, que ele vai progressivamente, ele vai aumentando de tamanho, e depois ele pode dar metástase, mas é uma doença de evolução lenta. Só que se ele começa aos 50, 60, 70 anos e o homem, se não fizer nada, esse lento chega uma hora que ele vai dar metástase e às vezes pode complicar muito e às vezes levar alguns homens ao óbito. E o câncer de próstata ele é porque a terceira coisa que eu vou comentar e vou falar mais hoje é sobre a hiperplasia benigna da próstata, né? Hiperplasia que é o crescimento benigno. Então, assim, grande parte dos homens, cerca de 80 a 90% dos homens idosos, eles vão ter algum grau de aumento da próstata, que é essa hiperplasia. Aumentar pouco, aumentar médio, aumentar muito, vai ficar muito volumosa até. O câncer de próstata não, voltando nessa entidade, ele é indiferente. Ele pode surgir num homem que tem a próstata pequenininha, pode surgir para um homem que tem uma próstata média, uma próstata grande. Então, ele é uma doença independente, ele não surge em decorrência do tamanho da próstata. O câncer de próstata ele tem um fator genético importante, né? Homens que tiveram, às vezes, o pai, ou um irmão, ou um tio, enfim, um componente. Quanto mais histórico familiar tem, maior é a chance daquele homem ter essa doença. Existem alguns fatores individuais, né, que alguns homens têm a propensão individual, e não é uma doença que tem grandes correlações com fatores ambientais. Então, se o homem fuma, não fuma, se bebe, não bebe, se é sedentário ou não, isso não tem uma grande correlação com o tumor de próstata. Quando ele é para surgir, ele surge de todo modo. A notícia boa é que essa doença, que era uma doença extremamente complicada, que os tratamentos eram extremamente agressivos, melhorou muito, né? Hoje, quando se faz o diagnóstico precoce do câncer de próstata, que na medicina privada é o que a gente vê com maior frequência, os índices de cura hoje passam de 90% a 95%. Então, a maioria dos homens que têm câncer de próstata são bem tratados e são curados dessa doença. Então, isso foi um grande alento. Mas, para isso, precisa haver o diagnóstico precoce. E a terceira coisa que nós vamos comentar sobre essa glândula é sobre a hiperplasia benigna. O que é hiperplasia benigna? É um crescimento benigno, como o nome diz, da glândula, da próstata. E se a próstata crescesse, né, se ela aumentasse por si só e não gerasse nenhuma repercussão, não teria problema, né? Poderia crescer, ficar lá grandona lá na pelve do homem e não teria tanto problema. A questão toda é que a uretra, como eu falei no começo, a uretra passa no meio, né? Quer dizer, a uretra na região da próstata é a própria glândula, é a própria próstata. Então, quando ela vai crescendo, ela vai aos poucos comprimindo a uretra, vai apertando ali a uretra. Então, se a gente pegar um garoto, um adolescente, por exemplo, o adolescente tem uma próstata pequena, às vezes o tamanho de uma azeitoninha lá. Então, a uretra é boa, os nossos amigos que estão assistindo esse vídeo, boa parte são homens já mais maduros, se tiver a oportunidade de urinar perto de um jovem, a gente percebe a diferença nitidamente, né? O jovem, a urina dele joga longe, né? Um garoto joga lá longe, a urina sai grossa, sai forte, etc. Porque não existe nenhum tipo de compressão ali na uretra, não há pressão nenhuma ali. Então a urina sai fácil, a bexiga funciona bem também e está tudo certo. Quando a gente vai envelhecendo, essa próstata que era uma azeitona, chega, às vezes vira um limãozinho, depois ela aumenta, pode ter tamanho de uma laranja, enfim, às vezes até maior do que isso. Então, esse aumento da próstata, qual é a causa disso? Isso também tem fator genético importante. Então, se o homem teve parentes, pai, tio, avô, irmão, mais velho, que teve a hiperplasia de próstata, um aumento benigno, a chance é maior de que ele tenha, né? Isso é um dado importante. Existem homens que não têm esse histórico familiar, mas mesmo assim vão ter o aumento da glândula também. E os fatores ambientais, né? Por exemplo, homens sedentários, homens que têm a chamada síndrome metabólica. O que é a síndrome metabólica? É aquele indivíduo que tem um abdômen mais avantajado, que tem colesterol alterado, tem hipertensão, às vezes a glicose um pouco aumentada ou já com diabetes. Esses homens que têm esse contexto clínico pior, né, e principalmente aqueles que têm o abdômen mais acentuado, a velocidade de crescimento da próstata é um pouco maior.
Também não tem correlação com cigarro, com bebida, mas indivíduos sedentários e com maus hábitos de vida, a tendência é que a próstata cresça mais rápido. Mas esse não é o fator único, né? O fator genético é muito importante. E o que faz essa glândula crescer? Né? O envelhecimento, né? E esse crescimento é muito correlacionado com o envelhecimento do homem. Isso é muito dependente de fatores de alterações hormonais também. Então, são uma situação um pouco de uma mudança de composição hormonal ao longo do nosso envelhecimento. Então, ao invés da próstata diminuir, ela faz crescer e gerar essas repercussões. Bom, então assim, se a próstata cresce, tem alguns homens que têm próstata aumentada, mas ela não gera compressão da uretra, ela não leva à obstrução ali da uretra. Então, tem gente que às vezes tem uma próstata grande e não tem sintoma nenhum, não tem compressão, não tem nada, a gente não precisa fazer nada. A gente acompanha, vai no consultório, ó, sua próstata está aumentada, a gente só vai acompanhar e vai vigiar isso aí para frente. O que é o problema principal? É quando começa a comprimir. E quando comprime a uretra, o problema não é só que a urina vai ficando um pouco mais lenta. O problema é que para a gente urinar, como é que a gente urina? Como é que é o mecanismo nosso de ir lá no banheiro urinar? Tanto homens quanto mulheres. A urina sai dos nossos rins, desce pelos ureteres e ela vai entrar na bexiga. Então a nossa bexiga vai enchendo aos poucos, a gente tem aquela percepção de repressão, de aumento da bexiga. E quando a bexiga está cheia, a gente vai no banheiro, o cérebro manda uma informação, ó, já estou no banheiro, está tudo certo, e a bexiga faz uma contração. Então, para a gente urinar, a nossa bexiga ela é músculo, né? A bexiga toda, ela é músculo, toda a superfície, a superfície da bexiga, ela é feita de músculo. Então, se a nossa bexiga não contrai, se ela não faz uma contração para expulsar a urina, a gente não urina. Então, a gente não urina simplesmente por gravidade, a gente urina por expulsão. Então, a bexiga precisa contrair, tanto homens quanto mulheres. Então, existem algumas situações que não são tão comuns da nossa bexiga não funcionar, tanto homem quanto... Então, se a nossa bexiga não contrair, a gente não vai urinar, né? Se a pessoa não tem contração da bexiga, ele tem que usar a sonda, porque não vai conseguir urinar. Então, cada vez que a gente urina, a bexiga faz uma contração, desde lá da nossa infância. O problema é que quando essa compressão da próstata vai aumentando, a bexiga cada vez mais vai tendo que fazer mais esforço, né? E esse esforço é lento e gradual. Cada vez, com o passar dos anos, a bexiga vai fazendo mais esforço, mais e mais esforço. E é muito comum o homem não ter essa percepção, né? Porque como a próstata vai aumentando aos poucos, a gente vai achando que urinar de um modo diferente, que aquilo é meio que normal, né? Mas a bexiga lá dentro, coitada, ela está fazendo esforço, né? Ela está cada vez fazendo mais esforço. E, em tese, fazer esforço, se a gente for na academia, fizer esforço muscular lá, todo mundo sabe que é bom para os músculos, né? O músculo gosta de esforço. Mas músculo de bexiga não funciona assim. O músculo de bexiga, com o passar dos anos, ele vai, cada vez, quanto mais esforço ele fizer, ele vai sendo substituído por um tecido fibroso. É uma deposição de colágeno, um tecido fibroso. Aquilo parece fibrose mesmo, e aquilo vai substituindo esse músculo por esse tecido que não tem função. Então, quanto mais o tempo passa, que esse homem está urinando com mais dificuldade, que a bexiga está fazendo esforço, essa bexiga vai se tornando mais doente, né? Ela vai ficando mais problemática. E esse processo de substituição é um processo irreversível. Então, uma bexiga que tem muita fibrose é uma bexiga que lá na frente ela vai cobrar seu preço, porque ela vai ter dificuldade de contração, né? E então, assim, o homem muitas vezes ele urina, ele tem a percepção de que está urinando até relativamente bem, mas muitas vezes lá dentro a bexiga está fazendo um esforço muito significativo e ela está se deteriorando aos poucos. E essa deterioração da bexiga, lá na frente, isso complica. Antigamente, a gente até um tempo atrás, a gente não se ligava tanto nessa história da bexiga. Por quê? Um dos pontos importantes é porque a gente vivia menos, né? Homens e mulheres. A nossa expectativa de vida vem mudando radicalmente nas últimas décadas. Então, se a gente pensar em 100, 150 anos atrás, a expectativa de vida era abaixo de 50 anos, né? Hoje, todos nós conhecemos avô, parente, irmão, tio, gente com 95, 100 anos. Então, hoje a longevidade tem aumentado muito. Quando a gente vai ver estatísticas, né, do IBGE em relação à perspectiva de vida de um homem ao nascer, tem lá um número, no Brasil em torno de uns 76, 78 anos mais ou menos. Mas isso está incluindo os jovens, principalmente homens, né, que têm muitas mortes por causas acidentais e violência. Então isso joga a estatística, né, um pouco para baixo. O fato é que
Homens com cerca de... Um homem de classe média para cima, que tem acesso a medicamento, tem acesso a alimentos adequados, que tem atividade física e quando tem as doenças ele consegue se tratar. Então, o homem se chegou na idade de mais ou menos 70 anos de idade e que tem acesso a essas coisas e ele está relativamente bem, essa expectativa de vida ela passa de 90 anos. Então, é muito factível hoje a gente pensar que nós vamos viver 90, 95, 100 anos ou até mais, porque a longevidade tem aumentado muito com a evolução da medicina e a evolução dos alimentos, etc, etc. Então, antes o que acontecia? A bexiga ia deteriorando, mas às vezes esse homem morria antes de dar problema. Hoje é assim, imagina um homem com 60 anos de idade que já tem a bexiga com algum grau de fibrose. Né? Essa fibrose, ela vai progredindo ao longo do tempo. Então, se esse homem tiver fibrose aos 60 e chegar aos, imagina, 78 anos, a bexiga entrou em falência, ela já não consegue contrair mais. O que vai acontecer com esse homem? Ele tem que usar sonda o resto da vida. Né? Ele seria condenado a usar uma sonda permanente, ou tem um sistema que coloca a sonda, tem que ficar colocando sonda pela uretra, né? 3, 4 vezes ao dia. Isso é muito, muito ruim. E esse tipo de coisa, em geral, às vezes assim, pega um homem de 78, 80, às vezes que tem uma longevidade boa pela frente, que tem perspectiva boa, que está com a cabeça boa, está tudo bem, e se a bexiga dele entrou em falência, não funciona mais, tem que usar uma sonda, isso é igual a depressão, queda de qualidade de vida, então é sofrimento. Né? Então tudo que a gente não quer é que essas bexigas dos nossos pacientes cheguem a um ponto de entrar em falência. Né? E o que leva a bexiga a entrar em falência? É o aumento da próstata, né? A obstrução, que ela vai tendo que fazer esforço ao longo do tempo. Tá? Então, esses fatos são importantes, até tem uma curiosidade. Hoje, praticamente não existe uma conversa, um bate-papo que não se fala sobre inteligência artificial. Né? A inteligência artificial hoje está todo mundo tem que comentar sobre isso, porque ela está mudando e vai mudar muito a humanidade. Mas na área de saúde, né, na saúde humana, existem algumas coisas que são importantíssimas e algumas perspectivas relacionadas ao que a inteligência artificial vai nos ajudar mais, né? Quais são as principais perspectivas de ajuda da inteligência artificial que a gente enxerga hoje? São principalmente coisas que acometem os idosos. Primeiro, doenças cardiovasculares. O ganho que a gente vai ter em relação a essas doenças deverá ser gigante, talvez nos próximos anos e décadas. As doenças diabetes, né? Doenças cardiovasculares, diabetes, os cânceres, né? Todas até aqui são doenças que acometem mais os idosos. Cardiovasculares, diabetes, cânceres, e as doenças neurológicas degenerativas, demência, Parkinson, Alzheimer. Então, nós homens, nós temos uma perspectiva, homens e mulheres, né, nós temos uma perspectiva, eu costumo brincar que é um risco bom, né, entre aspas, nós corremos um bom risco de vivermos bastante, né, pelas melhorias que a gente está tendo nessas doenças do envelhecimento, né, e viver com qualidade de vida e queiramos nós que nessa parte neurológica a evolução seja muito importante, que nós venhamos viver com lucidez. Então, hoje, né, a gente tem sempre o que pensar assim, provavelmente nós temos uma chance de viver 90, 95, 100 anos ou mais. Então, essa história da bexiga mudou. Né? A gente precisa pensar em bexiga no homem desde que ele tenha 50, 60, 70 anos, para poupar essa bexiga para que no futuro a gente não tenha uma lesão definitiva de sular. Tá? E aí, se a próstata está aumentada, né, em maior ou menor grau, se tem obstrução, se esse homem está tendo sintomas urinários, ou seja, quais são os sintomas urinários quando tem obstrução? Um deles é o jato fraco. Né? O homem, ao longo do tempo, ele vai percebendo que o jato da urina vai ficando um pouco mais fraco, a urina vai ficando mais lenta e percebe isso, às vezes vai urinar no banheiro público, tem alguém do lado ali, um jovem, por exemplo, urina, sai aquele jato forte, faz até barulho no vaso e o homem mais velho já não tem tanto essa força para urinar. Começa a acordar à noite para urinar. Por que o homem acorda mais vezes à noite para urinar quando está com a próstata aumentada? Um dos motivos é que é comum, às vezes, a bexiga contrair, ela faz a contração para expulsar. Imagina que tem lá 400 ml de urina na bexiga à noite. E o homem foi lá e urinou. Só que a bexiga está tendo que fazer esforço e às vezes ela não consegue esvaziar totalmente. Se ela não esvaziou totalmente, aí imaginemos, tem 400 ml, ele foi lá e urinou 200. Vai sobrar 200 ml na bexiga ainda. E aí, daqui a 1 hora, 2 horas ou 3 horas, esse homem está acordando novamente para poder urinar. É até comum essa coisa dos homens, a gente pergunta, o senhor está urinando bem?
Tô, doutor, urina até demais. Ah, o senhor está urinando à noite? Tô, acordo 2, 3 vezes. Mas isso é normal, né? Com o meu envelhecimento, tô ficando velho, acordar à noite para urinar é normal, o meu sono é mais leve. Na realidade, não é normal isso, né? Não é normal acordar à noite 2, 3, 4, 5 vezes para urinar. Isso não está certo. Como o sono do homem vai ficando mais leve, acaba que ele desperta, a bexiga começa a encher, ele desperta, mas isso quebra o sono profundo, né? Todos nós precisamos, na nossa noite, daquele sono contínuo, daquele sono repousante. A gente acorda no outro dia muito bem, quando a gente teve um sono contínuo. Então, cada vez que acorda, tem homens que falam assim, ah, doutor, eu acordo, mas eu volto e durmo de novo. Mas quebrou o sono profundo dele, quebrou aquele sono repousante. Então não está certo. Você pode até acostumar com isso, mas isso não está certo. E o fato de ficar acordando à noite para urinar é porque a bexiga está pedindo socorro. Né? Ela está brigando ali, não consegue esvaziar, depois enche de novo, precisa urinar novamente. Então, acordar à noite, às vezes uma vez, é até considerado normal, mas de 2 vezes em diante isso não está certo, isso não está normal. Outros sintomas, ao longo do dia urinar mais vezes. A gente tem alguns sintomas que a gente chama de sintomas irritativos ou sintomas de armazenamento da bexiga, que a vontade de urinar repentina. O homem está aqui, está parado, está conversando, às vezes tomou um gole de água e já vem aquela vontade de urinar. Não é que essa água agora já virou urina, não deu tempo. É porque a gente chama de bexiga hiperativa. Essa bexiga, como ela está brigando contra a resistência da uretra, ela está fazendo contração, ela começa a fazer contrações fora de hora. Né? E o homem, é comum, né? os nossos pacientes mais idosos, quem às vezes convive ou viaja, às vezes viaja com o pai, com o avô, costuma falar, pô, doutor, meu pai, meu avô, todo banheiro que tem, ele tem que procurar. Né? Chega numa cidade, chega em algum lugar, ele tem que procurar banheiro. Por quê? Porque essa bexiga está fazendo esse processo, ela está pedindo socorro, ela está brigando. E a gente está achando que aquilo é normal da idade. Não é normal da idade. Então, esse esforço da bexiga leva os homens a frequentar os banheiros com muito mais frequência. Um outro sintoma é gotejamento terminal, que começa a gotejar na roupa depois que urina. No interior, quem já conviveu em fazenda, interior, tem um termo muito comum que se usa, dizer assim, fulano de tal tá mijando na botina. O que é mijar na botina? É urinar perto, né? Como não tem jato urinário que vai lá longe, sai aquele jatinho devagar, aquela urina lenta. Então, assim, esses sintomas, eles vão evoluindo progressivamente e como eu comentei, tem muitos homens que não têm essa percepção muito clara desses sintomas e vai achando que isso tudo é normal do envelhecimento masculino, mas não é. Bom, e tá certo. Então, tá lá, o homem tem hiperplasia, tem um crescimento da próstata, está com sintomas. Quais são os tratamentos para essa doença? Só voltando, antes de eu falar do tratamento, falando da frequência disso, né? Mais de cerca de 80% a 90% dos homens idosos vão ter essa condição. Né? Então é muito comum, é muito comum. E como a gente está tendo na população um número muito grande de homens idosos, né? Hoje a gente se morre menos, está demorando mais para morrer, então a quantidade de homens que têm hiperplasia de próstata é gigante, né? É muito grande. E com essa percepção que a gente tem que ter de que esses homens vão viver muito tempo. Tá? Tratamento. Bom, tratamento numa fase inicial, que às vezes a próstata cresceu um pouco, não tem sintomas, não tem nada de importante acontecendo, a gente não faz nada. Acompanha, vai no consultório uma vez por ano, a gente faz exame, a gente vai vigiando isso aí. Claro, tem os exames para a gente acompanhar isso, além dos sintomas que o paciente relata, tem os exames e a gente vai acompanhando. Se esses sintomas ficam um pouquinho mais significativos, existem os medicamentos, né? Existem remédios para a próstata. Os remédios eles têm 2 linhas. Uma linha de tratamento medicação para tentar reduzir o volume da próstata e tem medicamento para tentar relaxar a uretra prostática ali para a urina sair um pouco melhor. Esses medicamentos, quando surgiram, foram uma grande novidade, um grande alento. Por quê? Porque a cirurgia de próstata lá atrás, antigamente, décadas atrás, elas eram muito traumáticas. Né? Quando falava em cirurgia de próstata, quem é mais experiente, que está vendo esse vídeo, as pessoas tinham muito medo de cirurgia de próstata, porque era sempre muito trauma, muito sofrimento, às vezes sequelas irreversíveis da própria cirurgia. Então, a gente queria fugir de remédio, né? Nós queríamos fugir de medicação, de remédio não, de cirurgia. E aí vieram alguns medicamentos para ajudar nesse processo. A gente achava que estava tudo resolvido. Veio medicação, está tudo resolvido e acho que nunca mais vai precisar operar homens ou vai se operar muito pouco, mas não foi bem assim. A gente viu que o uso prolongado dos medicamentos para a próstata também tem seus problemas.
tem efeitos colaterais, tem, às vezes, retardo de diagnóstico de câncer de próstata. Então, assim, o uso prolongado de medicamento hoje não é tão recomendado. E tem os efeitos colaterais próprios desses remédios. Por exemplo, um deles é uma coisa que a gente chama de hipotensão postural. O que é hipotensão postural? É aquela situação de que o homem, ou a pessoa levanta, está sentado na cadeira aqui, levantou, fica tonto. Né? E isso para o idoso é um perigo, a gente considera isso um risco. Por quê? Idoso já tem risco de queda. Né? Então, se o homem toma um medicamento que pode dar esse tipo de situação, a gente fica preocupado desse homem ter uma queda, bater a cabeça, ou fraturar o quadril, fraturar a coluna, etc. Então, a gente tem evitado esse tipo de medicamento, às vezes, em homens mais idosos. Tem a outra droga que tenta reduzir o volume de próstata. Tem os seus benefícios, mas com o tempo, às vezes, vai interferindo com o libido, né, do homem. Então, se a gente imaginar um homem de 55, 60, 65 anos de idade, que ele está querendo melhorar a libido, né, querendo melhorar o desejo sexual, vinculado à própria idade, e se a gente usa um remédio que piora isso, a gente às vezes está ajudando, na próxima a gente está tirando a qualidade de vida dele, né, atrapalhando a qualidade de vida desse homem. E isso não é o que a gente quer. Né? Então, os medicamentos têm o seu papel, têm a sua função, mas tem os pacientes certos e pelo tempo certo para ser usados. Mas e aí? O que nós temos, então, para poder resolver isso de uma maneira mais definitiva? Então, eu vou voltar lá atrás. A cirurgia, que quando se começou a operar a hiperplasia benigna da próstata, né, voltando, a próstata aumentada de volume, a cirurgia era uma cirurgia aberta, né, um corte no abdômen, e aí corta a bexiga quase no meio ali. E o intuito da cirurgia é retirar o miolo da próstata, a parte central dela. Então, abrindo um parêntese aqui, eu costumo comparar a nossa próstata com uma tangerina ou uma mexerica. Na minha terra a gente fala mexerica e tal. Então, existe a casca, que seria a cápsula da próstata, né? Na imagem dá para ver isso. Existe a parte interna dessa próstata, que são os gomos aí da laranja ou da mexerica, e a uretra passa ali no meio. Então, quando a gente é jovem, tudo isso é pequeno, né? Tá tudo pequenininho lá. Quando a gente envelhece, essa próstata vai se tornar um limão, às vezes uma tangerina como essa, e o que cresce é essa parte interna, que são esses gomos aí que dá para ver na imagem. Esses gomos é que vão comprimindo a uretra e vão empurrando a casca, a cápsula para fora. Então, quando o homem tem câncer, né, imagina, esse homem está com câncer de próstata, a cirurgia não é parcial, não vai tirar só a parte interna da glândula. A cirurgia tem que tirar tudo. Então sai toda a próstata, como se fosse essa tangerina aí, sai toda ela com casca e tudo, e ainda sai as vesículas seminais que ficam atrás da próstata. Mas se ele não tem câncer, que é o que nós estamos enfatizando aqui, o homem que não tem câncer tem hiperplasia benigna, ele não precisa retirar a próstata toda. Né? Só se retira a próstata toda de um homem que tem câncer. Por quê? Porque é uma cirurgia considerada radical, né? A prostatectomia radical, que é uma cirurgia que tira ela como um todo, então isso é só quando tem câncer. Então vamos lá. Essa cirurgia da hiperplasia benigna da próstata feita, aberta, como ainda se faz em alguns locais, etc., vai lá e tira esse miolo da próstata, essa parte como se fosse os gomos ali da tangerina. Então retira isso, fica aquela cápsula, fica aquele arcabouço da próstata lá, e o homem acaba aquela resistência da uretra e passa a urinar. Só que a cirurgia aberta era uma cirurgia que tinha muito problema, né? Uma cirurgia mais invasiva, com muito sangramento, índice de transfusão de sangue muito alto, internação em UTI, mais complicações. Então, assim, enquanto o que existia, existia remédio, existia essa cirurgia, a gente fazia e quando tinha que fazer, Tá bom. Então, essa técnica hoje ela é bem menos utilizada, quando ela é utilizada para próstatas muito volumosas, mas não se utiliza tanto. Tem uma técnica muito conhecida, né, que os nossos amigos que estão assistindo o vídeo, às vezes já ouviram falar de um amigo, às vezes um parente, que é a raspagem da próstata, né, que a gente chama de RTU, que é a ressecção transuretral da próstata. Essa raspagem o que é? Vai com o aparelho por dentro da uretra e vai raspando, vai tirando um pouquinho daquele tecido lá, daquela parte interna. Imagina, pensa de novo, nos gomos da tangerina. Então a gente consegue retirar uma parte daquele tecido. Só que tem ainda com alguns inconvenientes, que é um índice de sangramento maior, tempo de internação maior, tempo de sonda maior, às vezes com transfusão de sangue. E um detalhe importantíssimo é que o próprio método, né, esse método da retirada parcial ali da próstata, por dentro da uretra, a raspagem,
tem uma limitação que não consegue tirar todo o miolo, né, aqueles gomos da tangerina. Então, assim, se não tira todo o miolo, fica uma parte lá. Então, é muito comum, às vezes, os homens, depois de 3, 4, 5, 6, 8, 10 anos, ter que refazer a cirurgia. Né? E a gente aprende, né, em medicina, que cirurgia, quando a gente pode fazer e resolver na primeira vez, né, resolver de imediato, é a melhor forma que tem, né, para não ter que mexer novamente. Bom, então a raspagem é uma cirurgia importante, muito realizada no mundo ainda, mas tem coisas que não vou comentar, que tem coisa que já evoluiu. Hoje se fala muito da cirurgia robótica, né? A cirurgia robótica está aí, ela veio para ficar. A cirurgia robótica tem um papel importantíssimo na cirurgia do câncer. Então, se o homem tem câncer na próstata, o padrão ouro no mundo é a cirurgia robótica, que vai retirar toda aquela glândula. Não dá para fazer pela uretra, faz uns furinhos no abdômen e vai lá e retira toda a próstata com as vesículas seminais. Para a hiperplasia benigna de próstata, pode fazer a cirurgia robótica? Pode, mas geralmente ela é reservada para próstatas muito grandes, muito volumosas, que é uma técnica factível, mas também tem que ir pelo abdômen, tem que abrir a bexiga. Então, muitos homens optam por não fazer, por ser um pouco mais invasiva. Existe uma outra técnica que nós chamamos de Rezum, né? Essa é uma técnica mais moderna, nós até dispomos disso também na Próstata Brasília. E o Rezum é o quê? Consiste da gente colocar um aparelho na uretra, né, um aparelho fininho, delicado, e a gente, quando chega lá na próstata, a gente coloca uma agulha, insere essa agulha lá dentro da glândula, dentro da glândula prostática, e através dessa agulha entra um líquido, um vapor d'água, numa temperatura definida. E o que é esse vapor d'água? Ele vai gerar uma degeneração gradual daquele tecido. Então, aqueles gomos lá da tangerina, a gente coloca aquela agulha em alguns pontos, injeta aquele vapor d'água aquecido na temperatura adequada lá, e aquilo é como se aos poucos vai destruindo aquele tecido da próstata. Então a uretra fica mais aberta e esse homem passa a urinar melhor, fica alguns dias com sonda, os sintomas vão melhorando aos poucos, porque esse processo de desaparecimento desse tecido ele é gradual. Então, ao longo de 1, 2, 3 meses, o homem vai percebendo melhora do padrão urinário. O Rezum também é um tratamento parcial, que não retira todo o conteúdo interno, todos aqueles gomos lá, mas tem uma eficácia muito boa, a gente tem tido resultados muito bons. E tem muitos homens que optam pelo Rezum pelo seguinte: grande parte das cirurgias de próstata, essas cirurgias, por exemplo, da hiperplasia de próstata, elas não interferem com a ereção dos homens, né? Se o homem tem ereção boa, as ereções dele são boas antes da cirurgia, elas vão continuar. Não vai perder isso. Por quê? Porque trabalha dentro da próstata. É diferente do câncer, que às vezes tira a próstata toda e os nervos passam por fora da casca ali da mexerica, e às vezes pode haver um comprometimento dos nervos. Na hiperplasia benigna, não, a gente trabalha por dentro. Então aquela casca vai permanecer e então não vai interferir com esses nervos e vasos sanguíneos que são responsáveis pela ereção lá do pênis. Então a ereção não tem problema. Mas é comum, às vezes, ter uma situação chamada ejaculação retrógrada. O que é isso? O homem continua produzindo sêmen, só que ao invés desse sêmen sair para fora na hora do orgasmo, ele muitas vezes vai para dentro da bexiga, né? Chama ejaculação retrógrada. Isso não é comum os homens se preocuparem com isso, nem queixarem disso. Por quê? Porque na maioria dos homens que têm hiperplasia são os mais velhos, né? 60, mais maduros, digamos assim, 60, 70, 80 anos, enfim. Então essa questão de jogar muito sêmen para fora não é algo tão relevante para esses homens. Eu digo isso de qualquer urologista experiente sabe disso, né? Eu que lido com próstata há praticamente quase 30 anos, os homens mais experientes, isso não é muito relevante, né? Eles não ligam muito para jogar esse sêmen para fora. Mas um homem mais novo, imagina um homem de 50 anos que está com a próstata obstrutiva, ela cresceu, ele precisa de algum tratamento. O Rezum, esse tratamento que eu comentei, ele preserva a ejaculação do homem mais ou menos 95% das vezes. Então, esses homens mais jovens muitas vezes optam pelo Rezum com esse intuito de preservar a ejaculação, porque para um homem mais jovem, jogar ali o sêmen para fora é algo mais relevante. Tá? Então, o Rezum é uma técnica boa e uma técnica que tem sido uma opção mais pelos pacientes mais jovens, porque por conta da questão da ejaculação. Bom, e o que é hoje o tratamento que eu vou comentar por último, o tratamento padrão ouro no mundo, né? Em medicina a gente fala muito isso, o gold standard, que é o padrão ouro, que é a técnica que é considerada o que tem de melhor no mundo. Hoje, o que nós temos de melhor é o chamado HoLEP, né? O HoLEP é uma sigla que
que é HOLEP, que vem do inglês, que quer dizer o seguinte, Holmium Laser Enucleation of Prostate. Eu vou traduzir, que é um laser de alta potência, que vai por dentro da uretra e que consegue enuclear, ou seja, retirar toda a parte interna da próstata e fica só a cápsula. Então vamos voltar para a nossa tangerina lá, para a nossa mexerica. Esse Holmium laser, ele é um laser de alta potência e alta precisão. Um laser, ao mesmo tempo que ele é muito potente, ele é muito delicado. Então, com alta precisão e alta potência, a gente consegue soltar aquela parte interna da próstata, todos aqueles gomos ali da tangerina. Então, aquilo solta tudo. Eu brinco muito com meus pacientes que eu falo o seguinte, parece aquele descascador de laranja da feira, né? Antigamente a gente via muito aquele descascador de laranja. Aquilo lá passa naquela maquininha e sai a casca. Aqui é o inverso, né? A casca vai ficar e a gente vai, por dentro, nós vamos retirar todo aquele conteúdo, aquela parte interna. E aí, quando o laser solta com essa precisão, deixa a cápsula da próstata lá, a estrutura da próstata permanece, mas a parte interna sai tudo, a uretra abre bem. E no momento que faz o procedimento, que solta tudo aquilo, aquela bola, né, aquela bola de próstata, ela vai para a bexiga, mas como é que a gente tira isso lá de dentro? Existe um equipamento chamado morcelador, que é uma lâmina fininha que vai por dentro desse aparelho da uretra e que ele consegue sugar e triturar aquele tecido lá. Então sai como se fosse uma carninha moída bem fininha que sai toda. Então o HOLEP é um procedimento que veio para ficar, é uma evolução importante. Feito pela uretra, não tem um corte, é um procedimento que geralmente não tem dor, né? Os homens até se assustam, pô doutor, operei ontem e cadê a dor? Ainda bem, né? A gente quase não usa nem analgésico após esse procedimento, porque praticamente não tem dor. A alta é precoce, né? Na maioria das vezes os homens recebem alta já sem a sonda em até 24 horas. A gente faz o procedimento, ele fica com uma sondinha na uretra, aquilo vai lavar a bexiga ali durante um dia, uma noite, às vezes. E aí a gente passa no outro dia cedo, nós já enchemos a bexiga, retira a sonda, o paciente já urina no hospital e vai para casa, já sem a sonda, com o problema resolvido. Então isso foi uma grande evolução, né, da medicina. O HOLEP hoje ele é considerado o tratamento padrão ouro por alguns motivos. Primeiro, porque tira todo esse adenoma, a chance de recidivar, desse homem ter que reoperar, né, operar novamente é quase zero, porque tirou tudo, só ficou a cápsula. Tirou o que cresce, né, que são os gomos lá da tangerina. Então, só vai ficar aquela cápsula. Então, é um tratamento considerado definitivo, abre bem, tem um resultado muito bom do ponto de vista urinário, porque como abriu bem a uretra, esse homem, tem muitos homens que falam, poxa doutor, estou urinando igual um garoto, né? Nunca mais eu tinha urinado desse jeito, tinha anos, ou às vezes décadas que eu não urinava tão bem. Muitas vezes para de acordar à noite para urinar. Então, assim, o índice de satisfação desses homens com essa técnica do HOLEP, para a gente é muito bom. A gente que lida com isso há bastante tempo, há muitos anos, e a gente tem experiência, eu já vivenciei lá atrás as outras cirurgias, outras técnicas. Hoje a gente vê a gratidão e a satisfação dos nossos amigos, nossos pacientes, assim, ela é muito grande após esse tratamento. Então, assim, veio como uma grande inovação. E ele permite, né, fazendo com laser, como é menos invasivo, menos agressivo, complica menos, chance de, por exemplo, disfunção erétil, como eu falei, a tendência não tem, né, porque mexe por dentro da próstata. Risco de incontinência urinária, né? Toda cirurgia de próstata, os homens têm preocupação com incontinência urinária. Com o HOLEP, às vezes eventualmente acontece um pouquinho de incontinência transitória, mas incontinência permanente é uma situação extremamente rara. Então, é uma cirurgia muito segura, muito eficaz e resolutiva. E por ser uma cirurgia mais segura, tem a vantagem, hoje até já existem trabalhos mostrando isso, trabalhos científicos mostrando a eficácia desse procedimento em homens mais idosos, homens acima de 80 e acima até de 90 anos, octogenários e nonagenários. Mostrando que essa cirurgia, eu e o Rodrigo, né, que é o meu sócio, que a gente dedica a nossa vida a isso aí, já operamos homens com 85, 89, 90, 92, 93 anos de idade e a situação é a mesma. Mesmo esses homens mais idosos vão para casa no dia seguinte, sem a sonda, já urinando, geralmente não tem complicação nenhuma. Então, assim, veio uma técnica que veio para ficar. Então, assim, essa é a grande revolução que a gente tem no tratamento da hiperplasia de próstata. Então, resumindo, né, vamos tentar fazer aqui um resumo.
Próstata é uma glândula auxiliar da reprodução humana, que a gente envelhece, ela cresce, aperta a nossa uretra, compromete a bexiga. Em estágios mais avançados, que a bexiga fica tão comprometida que às vezes os rins têm dificuldade de drenagem. Existem homens com casos mais avançados que vão até para insuficiência renal, ter que fazer hemodiálise por conta da próstata, né, porque ela prejudicou tanto a bexiga e os rins já não funcionam mais. Então, hoje tem tratamento, né, a gente consegue tratar isso antes de complicar, antes de dar lesões irreversíveis, seja na bexiga ou até mesmo nos rins, e tem técnica eficaz para isso. Então, você que teve a paciência de acompanhar esse vídeo até aqui, se isso foi esclarecedor, né, quiser alguma informação adicional, entre em contato conosco, fale com o seu urologista, nós estamos à disposição para esclarecer, mas eu acho que com esse vídeo deu para ter uma ideia do que é uma próstata, as doenças mais importantes, os tratamentos e a satisfação nossa nos últimos tempos, que é a diferença de tratamento que a gente tinha lá atrás do que a gente tem hoje. Tá bom? Obrigado.